Fala, meus queridos, beleza? Bora para mais uma aulinha de sistema de processos? Galera, na aula de hoje vamos compreender o que são os sistemas de processos. A gente vai ter uma visão geral para você que está em direção a essa área da engenharia, onde tem criação de produtos, processamento de matéria-prima e assim por diante. Para você que está vindo para essa área da engenharia, já saiba que ela é muito linda e muito bacana, beleza? Olha só, por definição, o que temos na engenharia de processos? A engenharia de processos é a compreensão e a aplicação dos princípios das leis da natureza e os fundamentos que permitem ao homem transformar a matéria-prima e a energia em produtos úteis para a sociedade. E isso é claro que é feito em nível industrial, em alta escala. Assim você pode montar seus negócios, construir projetos, dá para fazer muita coisa legal na engenharia de processos. Beleza, meus queridos? Vamos lá dar uma olhadinha como que é essa engenharia. Primeiramente, o que se trata? Qual que é a base? Quais são os fundamentos da engenharia de processos? Para você ter criação de produtos, processamento, construção de grandes indústrias e empresas, você precisa ter bases. De onde que vem essas bases? Vem das leis da natureza. Galera, tudo que a gente fez até agora, até aqui, é olhando para a natureza. Na natureza tem todos os fenômenos físicos, químicos, que a gente analisa, observa, descreve matematicamente isso e constrói produtos a partir dessa análise. Então, analisamos o que tem na natureza, quais são os padrões, como que as coisas variam, quais que são os fenômenos físicos de vaporização, de calor, de energia, de temperatura, de fusão, de reação. Cara, tem muita coisa na natureza. Então, a gente analisa isso, descreve com a matemática, pois a gente precisa construir um padrão, certo? Um padrão de como que isso funciona para que a gente consiga construir os nossos produtos. Então, a engenharia de processos se baseia na análise da natureza. Primeiramente, analisamos a natureza, certo? Como que são os fenômenos e descrevemos isso matematicamente para trazer para a nossa indústria. Depois de analisar com a matemática, aí vem a parte da engenharia, onde o homem começa a pensar em como construir produtos. Beleza, a gente conseguiu perceber que tem padrões na natureza, padrões físico-químicos, que a gente vai começar a trabalhar com eles, descrevendo a partir da matemática. Descrevemos equações para construir uma linha de raciocínio para que assim a gente consiga construir um produto a partir desse raciocínio. Aí se tem a criação dos processos. Então, com a engenharia, a gente manipula esses fenômenos da natureza, descrevendo matematicamente e construímos projetos que são sólidos, projetos que vai resultar em grandes construções que a gente consiga estar fornecendo produtos para a sociedade. Então, aqui trazemos para a indústria todas essas aplicações dos fenômenos físicos que temos na natureza. O que a gente vai ter na indústria? Vamos ter ciência dos materiais, onde a gente vai analisar as características dos materiais, resistências, dureza, ductibilidade e assim por diante. Pressão, vazão de fluidos. Então, tudo isso a gente vai encaixar aqui dentro. E para cada área dessas, a gente estuda, certo? Através de equações matemáticas, definindo como que esse processo vai ser realizado. É tudo controlado através das equações. O que tem na indústria? A indústria tem muita coisa. Tem muita coisa que a gente está consumindo o tempo todo. Como, por exemplo, essa garrafinha PET. De onde que vem essa garrafinha PET? Essa garrafa vem da indústria de polímeros. De onde que vem os polímeros? Dos hidrocarbonetos. Da onde que vem os hidrocarbonetos? Vem do petróleo. Então tem-se lá o processamento do petróleo, tem a separação dos componentes e tem-se a retirada do polímero que a gente utiliza para fazer as garrafas PET, por exemplo. Então, a indústria tem muita coisa. Aqui tem um caso, por exemplo, na biotecnologia, que é um pouco da minha área também, onde temos bioreatores. O que faz os bioreatores na engenharia de processo? Constrói produtos com base biológica, onde utiliza bactérias, enzimas,
células vivas para produzir metabólitos que podem ser utilizados na indústria farmacêutica, na indústria de cosmético, na indústria alimentícia, na indústria de energia, como por exemplo a produção de etanol e assim por diante. Então, tem-se uma parte da indústria que trabalha com bioreatores, utilizando organismos vivos e bioprocessos para a construção de produtos biológicos para atender a sociedade. Reatores químicos, como eu disse para vocês, produção de garrafa PET, produção de indústria têxtil, produção de metais. Então, tudo isso está modelado através da reação química. Então, os reatores químicos eles trabalham nessa parte de análise e construção de produtos, analisando reações químicas, energia que elas liberam, certo? O grau de solubilidade, o grau de agitação, o grau de reação, temperatura, pressão e assim por diante. Trabalhamos com reatores químicos para produzir diversos produtos, cada um dentro da sua área em específico, beleza? As torres de destilação, o que elas fazem na engenharia de processos? Elas fazem a separação dos componentes através de temperatura. Na maioria das torres, tem-se um grande aquecimento na parte inferior de um determinado solvente, um determinado produto, ou, por exemplo, o petróleo. Ele é muito aquecido na parte inferior, ele vai subindo, certo? Vai subindo e separando em frações moleculares de acordo com a temperatura. Eu tenho lá retirado de um polímero a uma dada temperatura, retiramos a gasolina a uma dada temperatura, retiramos os gases liquefeitos a outra temperatura. Então, na engenharia de processos, o engenheiro vai analisar, certo? Quais são as frações de temperatura para que eu consiga retirar uma determinada substância, um determinado produto, para que eu consiga comercializar na sociedade. Então, a engenharia de processo analisa isso com bastante detalhe. E por fim, temos a criação dos produtos, seja eles diversos, seja etanol, seja na indústria farmacêutica, seja na indústria alimentícia e assim por diante. Beleza? Para atender às demandas sociais. Então, a engenharia de processos, na visão geral, ela vai trabalhar com as leis da natureza, manipulando equações matemáticas e construindo diagramas, sistema de processos, no qual utilizamos softwares para analisar como que isso vai se decorrer com o passar do tempo. Como que vai ser o encaminhamento dessa produção. Como que esse produto vai sair de fato. Qual que vai ser a qualidade. O que eu preciso mudar. A pressão, a temperatura, a velocidade, os componentes. O que eu tenho que estar trabalhando, certo? Analisando quais variáveis para que a gente consiga ter um produto de alta qualidade. Na engenharia de processos, vocês vão encontrar muita coisa. Reatores químicos, trocadores de calor, sistemas de aquecimento, sistemas de resfriamento, sistemas de pressão. Vocês têm muita coisa embutida dentro da engenharia de processos. A hora que vocês entrarem na indústria, vocês vão ver que tem muita coisa. Tem tubulações, vazão, concentrações molares, concentrações mássicas, pressão de cada componente e assim por diante. Beleza, meus queridos? Já deixa seu like e se inscreva no canal, pois isso é muito importante para que eu possa continuar aqui ajudando vocês com mais frequência e por muito mais tempo. Então se inscreva, que isso é muito importante para que a gente possa continuar crescendo muito juntos. Beleza? Meus caros, para vocês que estão vindo para a engenharia, então esse é o hobby, essa é a rotina, analisar processos. O que eu tenho que ver? A composição de um produto. Eu preciso de qual temperatura, qual pressão, qual velocidade, qual reação, qual reator químico, qual sistema. É isso que um engenheiro de processo faz. Então, vocês não vão conseguir escapar disso. Para a engenharia de processos, analisamos as variáveis que se tem para construir diversos produtos para a sociedade. Beleza, meus caros? Essa foi a nossa rápida visão geral de como que funciona a engenharia de processos. E no meu canal tem mais conteúdos específicos a respeito de softwares, simulação de sistemas, simulação de processos industriais, para que vocês consigam analisar isso com bastante detalhe. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários que a gente vai conversando e aprendendo juntos. No mais, se cuidem. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima.